Boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo e nós seguimos com a nossa retrospectiva para relembrar os acontecimentos, ações e debates mais marcantes aqui da Câmara e também da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre os debates e ações voltados para a inclusão. No início do ano passado, os vereadores criaram uma comissão para discutir os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência visual. O objetivo é escutar essa parcela da população para criar soluções. Pautada na promoção da qualidade de vida e acessibilidade, a Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual foi criada na Câmara para auxiliar e apoiar todas as pessoas que sofrem com problemas causados pela baixa visão ou qualquer grau de deficiência visual. A criação da frente foi discutida durante sessão plenária a partir de um requerimento apresentado pela vereadora Dulce Rita. Segundo a parlamentar, essa parcela da população necessita de políticas públicas específicas para alcançarem maior autonomia e uma vida digna. Para ajudar essas pessoas, para dar liberdade, autonomia para essas pessoas, para dar treinamento para os professores nas escolas, o atendimento no serviço público, que tem muita dificuldade. Então isso tudo nós vamos fazer através dessa comissão, dessa frente parlamentar. Além da vereadora Dulce Rita, outros 9 parlamentares também farão parte dos trabalhos da frente. São eles Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Dr. Elton, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho e Renato Santiago. A expectativa do grupo é reunir esforços e ouvir especialistas para construir medidas que promovam e garantam os direitos dos deficientes visuais. Outro objetivo da frente é evitar a exclusão das pessoas com deficiência na visão. É buscar, essa integração entre os serviços públicos, os serviços privados, para que haja realmente políticas públicas direcionadas a esse grupo. Então, o que nós podemos fazer é fomentar, criar leis que obriguem também tanto o serviço público como a rede privada a atender de uma melhor forma esse grupo e assim a gente vai melhorando a vida das pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Fortalecer entidades que trabalham nesse setor, fazer com que essas entidades tenham uma estruturação melhor junto à administração pública. Também em São José dos Campos temos forte o Paradesporto aqui em São José dos Campos. Com certeza, você ajudando entidades, pessoas com deficiência visual, você também vai encontrar jovens, crianças que precisam dessa orientação desde cedo, até para encontrar a inclusão dentro do esporte. Para alcançar esses objetivos, a frente também deve atuar em prol da conscientização de toda a sociedade sobre os desafios enfrentados pelos deficientes visuais. Segundo o grupo, a deficiência visual deve ser entendida como uma condição do indivíduo e não pode ser uma barreira que afeta o trabalho, a vida em sociedade e até mesmo as relações afetivas. Nós temos que promover oportunidades de trabalho, dentro da cidade, junto com a prefeitura, com a Câmara, com a iniciativa privada, tentar buscar isso, levar essa condição para essas pessoas, promovendo a igualdade social. Então, acredito que a Câmara tem muito a contribuir. Estaremos buscando recursos, investimentos, ideias para poder estar beneficiando essa classe de pessoas. A grande importância da sociedade é realmente fazer a inclusão, é entender, ter a consciência das necessidades, do que a gente pode fazer para ter essa inclusão da pessoa com deficiência. E aí, através de uma frente parlamentar, que a gente pode estar discutindo, trabalhando, dando visibilidade a essas pessoas que mais precisam e tem que ser inclusas no nosso dia a dia, é onde a gente vai conseguir levar e agregar toda a sociedade para esse trabalho. Com o trabalho de conscientização e também ações efetivas em prol de políticas públicas, a frente espera que os deficientes visuais de São José possam atuar e contribuir com o desenvolvimento da cidade e, o principal, que tenham todos os direitos assegurados por meio da inclusão. Nada mais justo que os vereadores acompanhem essa nova proposta, principalmente que os deficientes visuais acompanhem, que os familiares acompanhem,
para ver o que vai ser oferecido para esse segmento. E nós temos muito que aprender. Primeiro nós vamos aprender para depois ajudar. E a Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual teve uma atuação muito importante no ano passado, viu? Além dos vereadores, a primeira reunião contou com a presença de deficientes visuais que apresentaram pedidos e reivindicações. Cerca de 20 pessoas com e sem deficiência visual se reuniram na Câmara Municipal de São José dos Campos para cobrar medidas do Poder Legislativo para a retomada do atendimento especializado às pessoas com deficiência, realizado na cidade pelo Hospital Provisão. Este foi o assunto apontado na primeira reunião realizada pela Frente Parlamentar pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual. A pedagoga e psicopedagoga Maria Gorete Cortez, que é deficiente visual, fez vários apontamentos no encontro. Vale ressaltar que centenas de pessoas foram atingidas direta e indiretamente com o fim dos atendimentos do Hospital Provisão há 6 anos. Que São José, como pioneiro, que já capacitou até outras cidades, que volte a ter um serviço de qualidade. E não é nem em função de voltar simplesmente, mas é para dar qualidade de vida, reabilitação, educação de qualidade e fazer com que as pessoas com deficiência visual, associadas ou não a outras deficiências, tenham todos os direitos assegurados, conforme legislação, conforme Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Nada sobre Nós Sem Nós, conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Dulce Rita, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Renato Santiago, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Marcão da Academia. A vereadora Dulce Rita reforçou quais serão os próximos passos da frente. Agora daqui nós vamos ter desdobramento, fazer reuniões com as outras secretarias, principalmente da educação, porque nós vimos um depoimento de uma mãe hoje, que a criança tinha um treinamento que não tem mais, que está com um monte de problemas por falta dessa reabilitação, uma criança de 4 anos, e também vimos aí umas pessoas de idade que estão também necessitando dessa habilitação. O próximo encontro da frente com os munícipes está previsto para o dia 5 de abril. E eu acho que é importante trazer isso para a sociedade, discutir com a sociedade e mostrar as dificuldades pelas quais essas pessoas estão passando. E que o poder público tem que cuidar, prestar atenção e dar todo apoio para essas pessoas, certo? Que é um problema principalmente de humanidade, de inclusão, de amor, de carinho. E um desafio para muitas pessoas com deficiência é a locomoção. E para discutir melhorias, a Câmara recebeu um grupo de PCDs que reivindicam a manutenção e melhorias no serviço do transporte adaptado na cidade. Segundo o grupo, alguns deficientes estavam com dificuldades para ter acesso aos veículos adaptados. Os vereadores receberam as reivindicações para levar o debate ao poder público. O acesso e direito ao transporte adaptado foram pautas de uma reunião realizada na Câmara que contou com a presença dos vereadores. Representantes da Associação das Pessoas com Deficiência e Familiares pediram apoio dos parlamentares em função do possível corte no serviço. De acordo com o grupo, alguns atendimentos foram suspensos, o que impacta em diversas dificuldades. Os representantes chegaram a entregar um documento aos vereadores apresentando as queixas. Eles afirmam que houve queda no serviço de transporte adaptado desde o início da pandemia. O grupo diz que chegou a realizar questionamentos ao poder público. O serviço de transporte adaptado, ele já vem sofrendo defasagem desde 2016. E nós sempre estamos tendo problema com o transporte, tendo os problemas do transporte. Recentemente houve episódios, praticamente no mês de março e abril, onde que cortaram, e fracionaram o transporte adaptado, e a prefeitura, alegando a questão orçamentária, falou que tem que fracionar, tá? Em momento nenhum ela fala em corte, mas sim em fracionamento, mas o fracionamento delas deixa praticamente pessoas uma semana sem atendimento. A vereadora Dulce Rita foi uma das parlamentares que estiveram na reunião. Ela defendeu a importância do transporte adaptado para as pessoas com deficiência e cobrou a retomada do serviço. Durante a pandemia teve uma retração das procuras, mas depois voltou tudo ao normal e a condução
que é feito através do Uber ou carros adaptados, não voltaram. Então, continuam ilhados, com problemas muito graves de não estar fazendo agendamento para trabalhar, estão perdendo consultas, não estão tendo lazer, não estão tendo nada, entendeu? Então, pelo menos, as coisas essenciais, que é o trabalho, saúde, deveria ter sido preservado. Para a vereadora Juliana Fraga, as reivindicações apresentadas na reunião vão ser apuradas e os parlamentares devem questionar o poder público sobre o funcionamento do serviço. A Câmara, além de ser porta-voz, é aquela que vai cobrar mesmo, fiscalizar o serviço e cobrar do executivo que tem um serviço de melhor qualidade. Então, é imprescindível eles virem, eles tiveram aqui com crianças, adolescentes, jovens, adultos, fizeram uma mobilização até menor do que fizeram em 2018, mas veio bastante gente, né? E para cobrar, para falar primeiro para os vereadores, para mostrar para os vereadores o que está acontecendo, trouxeram documentos, trouxeram os prints da negativa que eles tiveram, e agora os vereadores, com papel de fiscalizador e de porta-voz, vai até o executivo e as secretarias para cobrar. O presidente da Associação das Pessoas com Deficiência destacou a urgência do pedido. Isso aí nos trouxe uma urgência para retornar esse serviço na íntegra, para que essas pessoas não pudessem ficar desamparados. Eles precisam ir trabalhar, eles precisam ir para os seus compromissos, precisam ir para a escola, precisam de saúde. Ao final do encontro, os vereadores se comprometeram a criar uma comissão para intermediar o diálogo entre o grupo e a prefeitura. Os parlamentares ainda vão acompanhar a situação do transporte adaptado para fiscalizar e apurar o andamento do serviço. Ainda nesse tema, um projeto de lei aprovado na Câmara propõe a eliminação das barreiras de locomoção das pessoas com deficiência. De autoria do vereador Milton Vieira Filho, o objetivo da pauta é remover as barreiras que impedem ou dificultam a locomoção dos PCDs, como os desníveis nas ruas e calçadas ou postes e árvores que bloqueiem o caminho. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com dados do último censo feito no país pelo IBGE, em 2010, cerca de 24% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência. Já aqui em São José dos Campos, cerca de 140 mil moradores enfrentam essa condição, o que equivale a 22% da população do município. Uma parcela que ainda sofre com diversas dificuldades, principalmente no campo da mobilidade urbana, como explica Rosângela Santos, que faz parte da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José. Ela reforça que muito ainda precisa ser melhorado para a garantia da inclusão e da acessibilidade, direitos fundamentais. Infelizmente, em São José, tenta-se fazer algo bom, mas infelizmente ainda não conseguiu. Como eu te falei, é referente às rampas, a calçadas, muitos buracos, sinalização, não se respeita a sinalização, então isso dificulta muito para que a gente possa ter um acesso tranquilo. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São José dos Campos, Atila Araújo, reforça que é preciso olhar para as necessidades desta parcela da população de uma forma ampla. Quando a gente fala em acessibilidade, de uma forma geral, a gente sempre esquece a relação e a necessidade que o deficiente visual tem de sinalização, de botoeiras sonoras nos semáforos. E isso talvez ainda seja mais grave do que as barreiras arquitetônicas para cadeirantes, por exemplo. Então, a gente não pode olhar apenas para a deficiência física, mas temos que considerar também a deficiência visual, a cognitiva e a auditiva. Todas essas deficiências têm características diferentes e, portanto, têm necessidades diferenciadas. Pensando nessa questão, o vereador Milton Vieira Filho elaborou um projeto de lei que tem como objetivo implantar na cidade um plano municipal para eliminação de barreiras arquitetônicas, voltado para quem tem deficiência. A ideia é facilitar o dia a dia dessas pessoas na locomoção e acesso a espaços públicos e privados, que muitas vezes não possuem uma arquitetura própria para atender deficientes. Seguindo a matéria, as propostas do plano também irão abranger o transporte público. Então, nós vimos dificuldades em algumas pessoas
isso nós vivenciamos o dia a dia de uma pessoa, de um deficiente visual, né? E encontramos ali o que ele estava encontrando como dificuldade e trouxemos para um projeto, né? Que é o projeto que elimina as barreiras, né? Da cidade. O que seria esse projeto? Calçadas irregulares, árvores que estão adentro do caminho, onde impossibilitam a passagem de um deficiente visual, de um PCD, de um cadeirante. Uma barreira arquitetônica é qualquer tipo de obstáculo que atrapalhe a locomoção de uma pessoa. Para um cadeirante, por exemplo, uma calçada que não possui rampa de acesso adequada é uma barreira arquitetônica. Dessa forma, de acordo com o vereador Milton Vieira Filho, o Plano Municipal de Eliminação de Barreiras poderá trazer maior autonomia à população com deficiência. O parlamentar também complementa que este serviço, pautado na inclusão e acessibilidade, é uma forma de assegurar que o poder público está atento às reivindicações desta parcela da população. A elaboração de um projeto ela veio através de uma necessidade de um morador, no qual nós acompanhamos o dia a dia dele, né? Uma pessoa que nós, por acaso, encontramos com essa dificuldade na rua e decidimos ali acompanhar o dia a dia dele. Era um deficiente visual e ele foi relatando as necessidades, né, para melhorias na condição do dia a dia do PCD, do deficiente visual, do cadeirante, de toda a classe, né, que a gente sabe que tem grande dificuldade de mobilidade. Então, quando a gente cria um projeto, a gente traz essa ideia para o corpo técnico jurídico aqui do gabinete, a gente procura atender a ponta, atender a população de fato que vai precisar dessa demanda, dessa necessidade. Para Rosângela, diretora da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, também é preciso ter uma atenção especial para com deficientes que moram em regiões periféricas do município, assim como para a acessibilidade em transportes públicos. Sim, fala-se muito da retirada das barreiras arquitetônicas no centro da cidade. No centro da cidade, consegue-se ter um acesso, não 100%, mas consegue-se ter. Mas na periferia é onde mais se sofre com essas dificuldades de asfalto, obstáculos que são colocados de formas inadequadas, inapropriadas. Espero que o poder público, eles consigam mexer na forma orçamentária para melhorar, não somente pensando nessas barreiras arquitetônicas, mas também pensando no transporte, que é algo que os deficientes necessitam até para que eles possam transitar, e pensar também nas áreas da periferia, nas áreas que têm, vamos dizer assim, menos recurso, porque é muito fácil pensar no centro da cidade, onde as pessoas já estão localizadas, e as pessoas que não têm tanto recurso. E a fiscalização para garantir que a legislação seja aplicada também é fundamental. Nosso conselho tem atuado de forma combativa e fundamental nessa fiscalização, na exigência, na execução, para que essas leis não sejam apenas meras leis, mas, sobretudo, que elas sejam eficientes e efetivas. Outro projeto de lei aprovado na Câmara, que também promove a inclusão, pretende auxiliar quem tem nanismo, baixa estatura ou usa cadeira de rodas a conseguir atendimento bancário com mais facilidade. Apresentada pela vereadora Dulce Rita, a matéria determina que as agências instalem caixas eletrônicos em tamanhos menores, voltados para atender essa parcela da população. Confira. Logo quando nasceu, a Renata foi diagnosticada com acondroplasia, popularmente conhecida como nanismo. Quase que todos os dias ela tem de lidar com situações até mesmo constrangedoras pela falta de acessibilidade em estabelecimentos de diferentes tipos. O transporte municipal também é difícil, que nem sempre eles têm as adaptações, às vezes até o botão é um pouquinho mais alto, mesmo que eles falem que é baixo, mas não é. Tem pessoas que são de baixa estatura que não conseguem, então a questão do transporte também. E dos caixas, né? Os caixas eletrônicos, eles não são adaptados. Então, além deles serem altos, tem a questão da luminosidade. Então, muitas das vezes isso dificulta pra gente. Eu já tive cenas, assim, situações do meu cartão ser bloqueado, porque eu não tinha conseguido ver também a questão para digitar. A realidade da Elisa é bem parecida.
toda vez que ela precisa ir a uma agência bancária é um transtorno. Todos os meses eu vou ao banco e muitas das vezes que eu vou no banco, a minha cadeira não entra embaixo do caixa, eu não consigo fazer o procedimento sozinha, preciso chamar um funcionário para estar me auxiliando nessa questão. Na tentativa de diminuir casos como esses, a Câmara de São José dos Campos aprovou uma lei de autoria da vereadora Dulce Rita que obriga que todas as agências bancárias que tenham caixas eletrônicos para autoatendimento deverão disponibilizar pelo menos um terminal com tela, teclado e leitores de cartão e código de barras em altura reduzida, sendo desta forma compatível com o uso de clientes com cadeiras de rodas e também de baixa estatura. Essa lei foi criada por um grupo de pessoas de baixa estatura, que elas estavam com dificuldade de acessar os caixas eletrônicos, então pediu, que já existe em outras cidades, tem muitas cidades que já estão bem à frente com essa preocupação do atendimento dos bancos, né, da rede bancária na cidade. Então elas falaram que seria muito importante fazer essa lei, porque elas têm dificuldade de acessar o caixa e sempre tem que pedir para alguém estar ajudando e tem um problema de confiança, fica meio vulnerável. Ainda de acordo com o texto do projeto, os bancos terão um prazo de 180 dias para se adaptarem e, em caso de descumprimento, haverá multa. Eu acho que não é só fazer a lei, porque as leis não podem ficar na gaveta, as leis têm que ser cumpridas. Então eu espero que daqui a 180 dias as pessoas que precisam desse equipamento, que estão vendo que não estão sendo contempladas nas suas agências, que denunciem para o 156, o fiscal tem que ir lá, o fiscal tem que dar multa. Para o Luiz Barbosa, que é vice-presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José, projetos criados com o objetivo de ampliar a acessibilidade são bem-vindos para que essa parcela da população não seja excluída do convívio social. Toda lei, todo decreto, né, todo projeto criado para acessibilidade, tá, é um grande ganho, principalmente para a categoria da pessoa com deficiência, mas não só para a categoria da pessoa com deficiência. Isso aí se estende também à pessoa com mobilidade reduzida, né, e aos idosos. Nós costumamos dizer, né, que um espaço acessível atende 100% da população. Tá? Um espaço que não tem acessibilidade deixa muitos exclusos. Luiz também acredita que o poder público precisa investir em acessibilidade, o que pode resultar em benefícios para todos os setores, inclusive na economia. É um público ativo, ele é um público consumista. Né? Grandes índices de que, por exemplo, as agências financeiras estão tendo uma visão diferenciada ao nicho de clientes da pessoa com deficiência é o aumento de créditos, a facilidade dos consignados. Então, eles estão vendo nisso daí o potencial do cliente, mas isso só é por causa da acessibilidade. E a Renata e a Elisa, realidades que conhecemos no início desta reportagem, reforçam que leis como esta garantem a autonomia daqueles que precisam de inclusão. A partir do momento que essa lei é aprovada, fica mais acessível para a gente tem total autonomia de estar mexendo sem estar dependendo de ninguém. Então isso é super favorável. É de extrema importância que ela seja implantada, não somente nos bancos, mas em toda a área do município. A gente precisa, né, ter acessibilidade sozinho, aprender a fazer as coisas. Então isso seria muito importante, sim. A adaptação dos bancos para que nós possamos fazer as nossas coisas sozinhos, né? E a retrospectiva do nosso Boletim Legislativo de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau!